E aí, meu povo, olha nós aqui de novo. Hoje o nosso tema é sobre o certo e o errado. Como a gente vai poder diferenciar isso? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Paulo Santos falando aqui com vocês. Então hoje o nosso tema fala de dois extremos, né? O certo e o errado. E a gente já começa fazendo uma pergunta para vocês. De qual desses dois lados você está? Do lado certo ou do lado errado? Então foi essa pergunta que Jesus fez ali no livro de Lucas, né? Nós que estavam presentes ali no capítulo 13, né? Do verso 1 ao 8, que é a respeito justamente disso. Qual lado você se encontra hoje, do lado certo ou do lado errado? Então nós, como cristãos, na visão cristã dessa pergunta, a gente sabe que o lado certo nos leva à vida eterna, ou seja, crer em Deus, ter fé, acreditar no sacrifício que foi dado por nós. E a gente sabe que se a gente estiver do lado mal, isso nos levará à morte. Será a nossa consequência, né? Então, igual a gente pode ver no livro de Romanos, capítulo 8, que vai dizer logo no início que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então vai falar justamente que aqueles que não estão em Jesus, eles estão condenados à lei do pecado e da morte, estão no erro. Então nós que estamos em Jesus, nós devemos estar no lado certo. Porém, nós temos que entender que esse é um processo contínuo e tem que ser retroalimentado. Por exemplo, se nós temos uma camisa branca e a gente coloca ela em frente a uma parede preta, a gente vai ver que essa camisa está realmente bem branca e tudo mais. A gente vai notar que ela está bem clara com relação à parede, certo? Porém, se a gente pega essa mesma camisa e joga em cima ou ao lado de uma neve que acabou de cair, né, que está bem branquinha mesmo, a gente vai ver que essa nossa camisa pode não estar tão branca. Ou até mesmo, a gente pega essa camisa que a gente pode ter lavado ela até ela ficar bem clara e a gente utiliza depois de um dia todo de trabalho, ou enfim, no final do dia, essa camisa não vai estar tão branca. E a gente vai precisar lavá-la para que ela volte a ser branca e a gente volte a utilizar. Dessa mesma forma, é a questão do certo e o errado. Não adianta a gente fazer o certo, que é decidir escolher Jesus apenas uma vez. A gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. É uma escolha diária que a gente vem falando desde os nossos antigos propósitos que a gente fez com vocês. Então é uma escolha diária. Para que essa camisa, essa roupa, ela se mantenha sempre limpa, a gente tem que lavar elas inúmeras vezes durante o ano, durante a vida. E assim mesmo, as nossas decisões entre o certo e o errado. Exatamente. E não é com o intuito de que você desista de usar uma camisa branca, né? Deus, ele não deseja isso para você. A partir do momento que ele te dá uma camisa branca para representar as suas escolhas, vamos colocar assim, para que você escolha o certo e não escolha o errado, é para te mostrar a diferença entre o certo e o errado, né? Partindo do ponto que você sabe o que é certo e o que é errado, né? Então ele te dá aquilo ali como um direcionamento. Até porque ele nos ama a ponto de querer que nós demos frutos, né? Então, as nossas escolhas, elas são os frutos que a gente dá. Se a gente escolhe o certo, provavelmente vamos contribuir para a obra de Deus com frutos bons, né? E se a gente escolhe o caminho errado, com certeza não vamos contribuir em nada. E ainda vamos não contribuir para o nosso próprio destino, né? Então, você já parou para pensar quais os frutos de escolha de certo ou errado que você está colhendo hoje na sua vida? Às vezes você pode parar assim para pensar, mas eu cometi um erro há anos atrás e até hoje eu pago por isso. Então esse é um exemplo prático de o quanto as escolhas erradas nos fazem trilhar outro caminho. Você nem sabe como seria a sua vida se você não tivesse tomado aquela atitude, feito aquela escolha, agido daquela maneira, entende? Então Deus, ele quer que nós sejamos produtores de bons frutos, justamente por ele nos ensinar qual caminho é o certo, né? Então, de quais pecados você precisa se arrepender para começar a dar os frutos que Deus deseja. Então, não é porque você cometeu um pecado, uma escolha ruim, fez algo que não devia, que você está impossibilitado de dar bons frutos, né? O arrependimento, ele vem para nos capacitar a limpar a nossa ficha, vamos dizer assim, para que a gente possa começar de novo e entregar o nosso melhor para Deus. Então, quais pecados você precisa se arrepender para começar a dar os frutos? O que você precisa entregar para Deus? O que manchou a sua camisa que você pode pedir para Ele uma nova oportunidade? Isso é o ato de se arrepender.
É interessante até que no dia de ontem a gente leu o Salmo 51, que falava, que é um salmo, né, que foi escrito pelo rei Davi, onde ele se arrependia do pecado que ele tinha cometido contra Deus, e tem uma parte lá naquele salmo em que ele fala, lava-me, cura-me, ou seja, pedia para que Deus o limpasse, né, limpasse ele daquele pecado que ele estava contaminado, que ele estava sujo, ou seja, simplesmente pedindo para que a alma dele fosse limpa por Deus, ou seja, aquele pecado fosse retirado, que era sujeira, que nesse tema a gente está citando aqui, né? Então daí você já vê que o pecado ele tem a analogia, né, com algo sujo, impuro, com algo que Deus não aprova. Então toda vez que a gente comete um pecado, esse o exemplo que a gente quer passar para vocês, que a camisa de vocês tá suja, tá manchada. Então não tem como passar despercebido. E é por isso que às vezes nem nós mesmos entendemos por que nós passamos despercebidos por tantas manchas na nossa camisa, né? Então, de quais pecados vocês precisam se arrepender para começar a dar os frutos? Então, do mesmo modo que o rei Davi pediu isso para Deus, isso mostra que a nossa camisa branca, que a gente está colocando como uma analogia, né? Que a gente recebe para viver aqui nessa terra. Nossa alma. Nossa alma. Então a gente vai utilizando dela com tudo que a gente faz, com as nossas escolhas, nosso dia a dia, nossas atitudes, nosso coração. Tudo a gente está vestido nela. Então não tem como a gente viver sem estar deixando as nossas marcas nessa camisa, né? E com a nossa própria força, vamos dizer assim, com o nosso próprio entendimento, mesmo que a gente queira, depois de um pecado, de um erro, de algo grave, de ter transgredido as leis de Deus, não tem como a gente pegar sabão e lavar a nossa camisa. Vamos supor que a gente tem o detergente, mas só quem tem água sanitária é Deus. Então, na hora de lavar a sua camisa, para que ela fique branquinha de novo, você vai precisar de água sanitária. Isso é o quê? O arrependimento. Se você olhar pro seu pecado, pro seu erro, e falar assim, Deus, eu preciso me limpar disso daqui. Então ele vai te ajudar a lavar a sua camisa. E assim você vai estar pronto para começar de novo, agora com uma camisa limpa, conforme o dia que ele te deu. E aí, conforme todos nós vamos vivendo, pecando, isso não quer dizer que a nossa camisa vai continuar sempre limpa, né? Até porque você utiliza, por exemplo, uma camisa física hoje, e no fim do seu dia ela está ali suada, pode estar suja e tudo mais. Então a gente tem sempre que lavar as nossas roupas com frequência. Da mesma forma é com a nossa alma, que a gente está fazendo analogia com a camisa branca. Então a gente precisa pedir para que Deus nos ajude a limpar a nossa alma dos nossos pecados, dos nossos erros, diariamente. E isso a gente vai obter através do relacionamento com Deus, orando, tendo fé, lendo a palavra de Deus e se relacionando com Ele. Exatamente. Então, como eu fiz a citação que Jesus tinha feito, aquele questionamento do certo e errado lá em cima, vamos ler lá em Lucas, no capítulo 13, do verso 1 ao 5, que diz assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo algum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então o que Jesus está falando ali, ele está falando para pessoas que já andavam com ele. Então é para a gente tirar da nossa cabeça que se a gente decidir hoje se tornar servos de Deus e irmãos junto com Cristo, a gente vai continuar sim pecando, mas é necessário que sempre haja o arrependimento e reconhecimento dos nossos erros. Então, para Jesus precisar falar isso para as pessoas que estavam junto com eles, isso quer dizer que as pessoas que estavam com eles não eram santos, porque ninguém é, só Cristo e Deus, né? Então, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vão ser santos em si mesmo. Então, esse é um processo que tem que acontecer, e é como ele fala, eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Exatamente, isso aqui é muito interessante, porque ele deu 2 exemplos de 2 situações em que as pessoas morreram, né? Se vocês pensam que estes morreram e que vocês não vão morrer, vocês estão enganados. Então não se arrependa dos seus pecados para vocês verem como vocês vão morrer igualzinho a eles. E hoje a gente vê demais isso. O que acontece?
Vamos usar de novo o exemplo da camisa. Muitas pessoas falando e te condenando pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer, pelo jeito que você falou. E às vezes estão com a blusa branca delas toda encardida, né? Então, se elas pensam que nós vamos ser condenados pelo nosso pecado, que elas vejam o pecado delas também. Porque todos serão condenados. Não existe pecadinho e nem pecadão, igual eu falei ontem. Né? Então, não é porque a minha camisa branca tem uma manchinha que eu tenho o direito de falar da mancha da camisa do outro. Né? Não é porque o pecado que eu cometi é diferente do pecado da outra pessoa que o dela é mais grave do que o meu. Vocês entendem? Essa analogia serviu pra gente entender que ele não mediu o pecado. Ele disse: eu afirmo a vocês, se não se arrependerem dos seus pecados, não diz pecadinho nem pecadão, todos vocês vão morrer como eles. E como a palavra diz, né? Ele é hoje, sempre será do mesmo jeito. Gente, é do mesmo jeito, até hoje sempre vai ser. Então se arrependam dos pecados de vocês. Porque do mesmo jeito que eles morreram lá quando a torre caiu, ou os outros que foram mortos, do mesmo jeito vai ser a gente, se a gente não se arrepender. Então essa é a palavra dele. E tem também a continuação, né, desse capítulo, do versículo 6 ao 9, que diz: então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figo nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada. Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Aqui nessa parábola é exatamente como o nosso pecado nos torna improdutivos. Né? Nós somos essa figueira aqui que em 3 anos nem sequer olhou para os pecados. Em 3 anos nem se arrependeu de nada do que fez. Em 3 anos esqueceu que já teve um passado, tá vivendo como se fosse tudo muito bem, obrigado. Né? E aí vem Jesus com o amor dele e fala assim: ei, vamos lá, eu tô te colocando adubo, eu vou melhorar a tua terra, eu quero te ver dando frutos. E eu tô te dando mais uma oportunidade. Jesus é como o empregado que tá cuidando da terra. Ele fica nos deixando ali, fica disponível para nós. Caso a gente queira se achegar a ele para pedir perdão, para nos arrepender, ele tá disponível, ele é quem cuida da terra. E nós, como figueira, ficamos como? Desobedientes, sem dar o fruto. Sem olhar para o nosso passado, achando que a gente não deve se arrepender. Então, sobre a continuação da parábola que a Dalila leu agora para vocês, é interessante que a gente saiba que a todo tempo o Espírito Santo de Deus está dizendo para Deus a nosso respeito o seguinte, que a Dalila acabou de ler: patrão, deixe que a figueira, deixe que o fulano, deixe que o Paulo, deixe que a Dalila ficar mais este ano. Eu vou cuidar dele, eu vou fofar a terra, vou colocar adubo em volta e vejamos esse ano se ela vai dar frutos, se ela vai dar figos. Muito bem, se não der, mande cortá-la. Então, a todo momento, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, porque o amor de Cristo por nós, ele é tão grande que a misericórdia, ela transcende qualquer outro sentimento, é inexplicável, porque a todo momento a gente está errando e o Espírito Santo vem interceder a Deus, falando: não, mas ele é teu servo, é teu filho, vamos dar mais uma oportunidade. E aí eu imagino que Deus deve ficar muito feliz, muito grato quando a gente reconhece o nosso erro, se volta a Ele, pede perdão, né? E a todo momento o Espírito Santo e Jesus rogam ao Pai: deixe que a figueira fique mais esse ano, vamos aguardar, vamos cuidar dela. Ela vai, a pessoa, a Dalila, o Paulo, vai reconhecer o seu erro, vai dar frutos, né? Exatamente. E como Davi fez, né? Ele pegou o erro dele e usou aquilo ali para ajudar outras pessoas também a reconhecer o erro delas e ter a oportunidade de dar frutos. Então, não só como na parábola que diz que ano que vem, se ela der figos, muito bem, se não, mande cortar. Mas é todo dia. Imagine, todo dia que você dorme, nem analisa o que foi no seu dia, não sabe se pecou, se fez algo de errado, se chateou alguém, se magoou alguém, não sabe se... Sabe, você só acorda e dorme, e depois dessa pandemia piorou um pouco, né? A gente ficou automáticos, fica mais acordado do que dormindo, e é uma bagunça. E mesmo assim a gente continua sem analisar. Então imagine o Espírito Santo intercedendo por nós diariamente. E torcendo para que amanhã a gente dê fruto. Torcendo, falando para Deus:
amanhã vai dar certo, eu acredito, é o teu filho, sabe? Se não der, então mande cortar. Imagine como fica essa expectativa. Eu sei que se fosse nós, para ter expectativa sobre nós mesmos, eu acho que a gente desistiria, né? A gente se conhece, a gente sabe que muitas vezes só vai na marra, né? Quando a gente é obrigado mesmo. Então, muitos de nós, eu acredito que se a expectativa estivesse na nossa própria força, no nosso punho, a gente desistiria. A gente mandava logo cortar na figueira, né? Então, veja quanto de oportunidade, de doação existe nisso. Porque ele está lá disponível e ainda intercede por nós. Não, vamos fazer, dar certo isso aqui. E a gente passa dia após dia se negando a dar frutos. Porque não olhar para o que a gente fez durante este dia é fechar os olhos para os pecados, é fechar os olhos para os erros, é perder a oportunidade de acertar amanhã, porque você nem sabe o que você errou hoje. Então, se você escolhe perder essa oportunidade, você está passando mais um dos 3 anos dessa figueira sem dar o fruto, né? Porque a gente tem que ter a ideia de que, para fazer como Davi fez, a gente tem que ter ciência do nosso erro. Né? A gente tem que, ok, isso aqui foi errado, vou me arrepender, não vou fazer mais, e vou ajudar outras pessoas a não fazer também. Vou ajudar outras pessoas a se arrepender também, a lavar a camisa, a pedir água sanitária para Deus, para ficar todo mundo branquinho com a camisa branca aqui, para poder viver a vida melhor. Então, o desafio de hoje para vocês vai ser o seguinte: eu não vou nem falar para vocês analisar o passado, nem nada. Essa semana, para ficar fácil. Porque se eu falar para analisar hoje também vai que vocês não acham nada de ruim, né? De pecado, hoje. Então, nessa semana, vocês vão analisar todas as atitudes de vocês. Algo que você acha que você errou, que você julgou, que você falou e não deveria falar, que você... sei lá. Eu sei que deve ter uma infinidade de coisas que tá passando na minha cabeça que eu fiz, então, né? Então você vai analisar e você vai se arrepender disso. E vai conversar com Deus, você e ele, falando que você não vai querer mais fazer isso e tudo mais, vai se arrepender. E você vai fazer um compromisso de você ajudar outras pessoas que fazem a mesma coisa que você encontrou que você faz. Vai ajudar essas pessoas a enxergar que isso é ruim, para que elas tenham a chance de se arrepender. Então a pergunta é: você hoje está do lado certo ou do errado? Você hoje decide estar do lado certo e dar frutos, ou não, simplesmente estar do lado errado? Vai ser só mais um dia para dormir? Você vai realmente refletir e amanhã vai ter a chance de acertar, estar do lado certo. Então, esse vai ser o desafio para hoje, tá? Então essa foi a palavra. Deixa o like aí no nosso vídeo se você tiver gostado. Se tiver surgido alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? A gente vai responder todas as dúvidas. E até amanhã, né, gente? Hoje é o nosso 2º dia e essa campanha vai até sexta-feira. Então um beijo no coração de vocês e até amanhã. Então valeu, pessoal. Obrigado por terem acompanhado até esse momento do vídeo. Valeu, forte abraço a todos. Até amanhã.